chuva, pista molhada. Resultado, equilíbrio. Massa não pontuou. Hamilton venceu e o Mundial agora tem 3 líderes. Silverstone teve até sambadinha. Olha quem é. Rubinho voltou a sentir o gosto do pódio. Uma grama sagrada. Um jogo épico. Nadal venceu Federer em 5 sets e é o novo campeão de Wimbledon. Campeonato Brasileiro. 13 torcedores e um empate. O São Paulo tropeçou diante do Ipatinga. O Goiás não quis saber de brincadeira e o Fluminense segue dono da lanterna. A gente já vai precisar de alguns dias para se recuperar do nocaute de quarta-feira. 9 segundos. O Vitória de Dinei criou uma nova versão do gol relâmpago. Paredões. O espetáculo dos goleiros na rodada. Palmeiras e Atlético Mineiro empataram. O Botafogo derrotou o Grêmio. E o Flamengo abriu 5 pontos na frente. Boa tarde para você. O goleiro Felipe ainda está em alta com a torcida do Corinthians, que teve uma tarde cheia de reencontros na rodada da Série B. Uma surpresa de emocionar. Mano Menezes pede licença. É preciso parar a entrevista coletiva e abraçar a filha, que vive na Inglaterra. Essas coisas boas que a gente faz na vida e tenho muito orgulho de ser o pai da Camila, isso que é o mais importante. Além de pai da Camila, Mano Menezes é técnico do Corinthians. E o time paulista também tem deixado orgulhoso o técnico gaúcho. No sábado, o Corinthians venceu o São Caetano. Manteve uma invencibilidade, agora de 9 jogos na Série B, e disparou na liderança do campeonato. 5 pontos à frente do segundo colocado, o Juventude. Foi uma tarde de reencontros. De Felipe com a torcida, depois de 3 jogos afastado do time. De Dentinho com o gol. É preciso agradecer o técnico. Ele me apoiou a semana toda, veio conversar comigo, veio procurar me posicionar bem, que uma hora ia sair o gol. Foi o primeiro gol de Dentinho na Série B. Emoção do garoto, só menor do que a de um pai ao abraçar a filha. Na Série C, cenas de selvageria na vitória do Campinense sobre o Santa Cruz em Campina Grande. Familiar. Era o ambiente na saída. Caravanas de diversos pontos do Recife partiam para a missão inédita: torcer pelo Santa Cruz na 3ª divisão. Mas nas ruas da cidade, o primeiro conflito. Grupos das 2 torcidas se confrontaram. A torcida do Santa Cruz se concentrou na frente do estádio. Era a maioria. Foi quando a outra série de acontecimentos lamentáveis começou. Integrantes de uma torcida uniformizada ameaçavam torcedores do Campinense. Alguns tentaram impedir as imagens. A polícia militar reagiu, deteve algumas pessoas e tentou dispersar a confusão. Houve correria. Antes do jogo, a Polícia Militar da Paraíba informou que 11 torcedores foram presos e 3 ficaram feridos. Mas a confusão continuou na arquibancada. Segundo a PM, policiais tentavam separar uma briga entre torcedores do Santa Cruz quando foram agredidos. A polícia reagiu com cacetetes e bombas de efeito moral. E depois que o juiz apitou o fim do jogo, a área externa do estádio Amigão voltou a ser um campo de batalha, com correria, agressões e feridos. O futebol não merecia. A viagem foi longa, tempo suficiente para fazer novos planos. Renata e Thalita, classificadas para Pequim no vôlei de praia, voltaram hoje ao Brasil. Elas não chegaram de Moscou com medalha. No sorriso, trouxeram algo mais precioso que isso. A vaga olímpica garantida com uma etapa de antecipação. Renata e Thalita, praticamente irmãs há 2 anos. Quando a gente lê o perfil dessas duas na internet, por exemplo, a gente vê muitas diferenças. Uma não come espinafre de jeito nenhum, a outra não come cebola de jeito nenhum. Uma entra com o pé direito na quadra, a outra com o pé esquerdo. Uma quer passar as férias no Havaí, a outra quer passar as férias em Paris. Mas pelo menos uma resposta elas têm em comum. Um sonho para 2008, Olimpíadas. Um sonho conquistado em etapas.
gente ganhou o jogo das quartas, né? E só que a gente não podia comemorar naquele exato momento, que a gente tinha que esperar o jogo delas ainda. Elas são Shelda e Ana Paula, com quem Renata e Thalita disputavam a chance de ir para os jogos. Chegando no hotel, a gente entrou na internet rapidamente, né? A gente viu que elas perderam, a gente começou a comemorar, a se abraçar. Com um pé em Pequim, agora elas só viajam no dia 26 para a última etapa na Áustria. Até lá, todo cuidado é pouco. Afinal, Juliana já estava garantida quando se machucou. Eu espero que ela tenha se recuperado, que ela consiga ir, estar rezando por ela. Planos imediatos depois de 17 horas de viagem? Dormir. Dormir e sonhar. Uma façanha em 9 segundos. Dinei do Vitória, o segundo gol mais rápido da história do Brasileirão. Quem é o recordista? No próximo bloco, a gente mostra. A rodada foi rubro-negra, 4 vitórias em vermelho e preto. Depois de 9 rodadas, o Flamengo lidera e tem a melhor campanha do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. Olha aí, com 22 pontos e 5 pontos a mais que o Cruzeiro, segundo colocado. Já o atual campeão São Paulo segue em 7º, depois do empate com o Ipatinga. Para vencer não é preciso jogar bem, dar espetáculo, precisa sim ter disposição. São Paulo fez isso. Brilho só o de Borges, que teve estilo no voleio e na comemoração. Lembrei daquele momento de brincar na bandeira e eu fico mais feliz acima de tudo porque a gente conseguiu no primeiro tempo abrir o placar, que era o mais importante. Mas futebol não tem apenas um tempo. O Ipatinga e seus 13 torcedores tinham como esperança um atacante com pinta de velocista. Adeilson, tenho 22 anos. Meu último clube foi o Guarani aqui em Campinas, faz 2 anos, 1 ano e meio já que eu estou no Ipatinga. E estou tentando aí conquistar o meu espaço. Espaço ele não achou, criou. Com habilidade viu o Rogério Ceni salvar o São Paulo. Viu a trave parar o chute de longe. Melhor, o Ipatinga conseguiu o que queria no final do jogo. Luciano Mandi tocou na bola uma vez, empatou o jogo. Tava ruim para o São Paulo. Alex Silva e Zé Luiz partiram para a briga e o clima esquentou. Não merecemos outro resultado, não jogamos nada. Entendeu? Um time sem inspiração, um time burocrático. Temos fazer um jogo só. 1-1 no placar, 1 ponto para cada lado. Não resolveu nada para o Ipatinga, tão pouco para o São Paulo. Mas ainda assim, a primeira visita do time mineiro ao Morumbi não vai ser esquecida. Bonito o estádio? Lindo, maravilhoso. Espero jogar aqui muitas vezes. Vai guardar esse gol aí, né? Com certeza, pro resto da vida. O técnico corria risco de demissão, mas o Botafogo conseguiu uma animadora vitória sobre o Grêmio. O time gaúcho segue em 3º, agora mais longe do líder. A bola andou maltratando o técnico Geninho e vice-versa. Basta que 2, 3 resultados negativos aconteçam, o treinador começa a ser ameaçado, começa a ser cobrado. Cercado, parecia a crônica de uma demissão anunciada. Eram 3 jogos sem vencer, 2 sem marcar, até que o treinador abriu os braços e festejou. Passe longo de Wellington Paulista. Conclusão sortuda de Túlio. O chute desviou em Rafael Carioca. 1-0. Hoje virou. Virou a sorte, mudou o humor. Até o céu sorriu em preto e branco. Pode ainda não ter sido aquela atuação que o torcedor espera, mas contra o Grêmio, o Botafogo fez de longe a sua melhor partida no Campeonato Brasileiro. Repare na cobrança de falta. Nos tempos de Cuca, quase sempre era gol. Nos novos tempos de Geninho, Zé Carlos, 2-0. O goleiro do tricolor gaúcho, Vitor, entregou os pontos. Eu não sei por parte do Botafogo, mas sem dúvida foi uma das piores atuações nossas dentro da competição. E o Botafogo fez por merecer a vitória. Com exceção desta oportunidade com o Makelele, o Grêmio poderia ter levado mais gols, principalmente neste lance com o Wellington Paulista. O atacante chegou ao 14º jogo sem marcar, 1.260 minutos em branco. Pelo menos nesse domingo, Geninho não precisou do artilheiro. A gente já vai precisar de alguns dias para se recuperar do nocaute de quarta-feira. Partiu para a bola, Washington bateu, Cevadios defendeu! A LDU é campeã da América! 2 dias duros para mim, principalmente para o grupo, né? Eu
tive que pedir alguns medicamentos do doutor para mim dormir, que estava difícil, né? Está difícil para o Fluminense esquecer a derrota na decisão da Libertadores. Só que o Brasileirão está rolando e o Goiás venceu o Fluminense em Goiânia. 1-0, belo gol de Arley. Assim, o tricolor segue em último, sem nenhuma vitória. Em Florianópolis, gol confuso do Vasco. Leandro Amaral acertou o travessão, Rodrigo Antônio também, mas com ele, a bola entrou. Rodrigo Antônio. O personagem do jogo foi Cleiton Xavier. Ele perdeu um pênalti, mas compensou com um golaço de voleio. Cleiton Xavier, empate do Figueirense. E Cleiton Xavier pagou com juros. E com gol da virada, Figueirense 2, Vasco 1. Falar em gol na rodada é falar de Alex. Ele fez 3 e escolheu o ritmo do Internacional na vitória sobre o Coritiba. A torcida colorada começou a semana empolgada. O time inteiro parecia que estava jogando por música, né? O maestro do time? Alex. Esse é o nome, né? É o nome do dia. O camisa 10 do Internacional só tinha marcado um gol no Brasileirão quando enfrentou o Sport. Ontem, contra o Coritiba, Alex quebrou o jejum que já durava mais de um mês e se tornou o artilheiro do time no campeonato. Na jogada individual, Alex driblou Alê, invadiu a área do Coritiba e lá do cantinho, quase sem ângulo, abriu o placar. Aí a experiência deu lugar à juventude do estreante Tyson, de 20 anos. Ele incomodou a defesa do time paranaense. Neste lance, Tyson cruzou para Nilmar, que sofreu pênalti. A Alex cobrou com paradinha 2-0. E quando ninguém esperava, de novo ele. Alex chutou de fora da área e surpreendeu o goleiro Edson Bastos. Alex 3, Coritiba 0. Foi o 21º gol dele na temporada, o 4º no Brasileirão. Tarde vai ficar na memória, do Alex principalmente, 3 gols num jogo, é a primeira vez que acontece. Tá certo que ele é craque, né? Mas 3 gols a gente não esperava. A seleção masculina fez o último jogo fora de casa pela Liga Mundial. Começou bem, na força. E no jeito, abriu 2-0 contra a Sérvia em Belgrado. Mas com belos ataques e o apoio da torcida, os donos da casa viraram 3-2. Com Bernardinho no comando, o Brasil nunca tinha perdido para a Sérvia. A última derrota foi em 2000. Mas os brasileiros seguem na liderança do Grupo A e no sábado enfrentam a França em Belo Horizonte. Em Macau, pelo Grand Prix, a seleção feminina venceu a China, a atual campeã olímpica, por 3-0 e foi um festival de bloqueios. Parede tripla com Thaísa, Mari e Sheila. O Brasil terminou a fase de classificação em primeiro lugar. Amanhã encara os Estados Unidos na abertura da fase final do Grand Prix no Japão. É a primeira parte de uma decisão grandiosa em Wimbledon. Os 2 melhores do mundo e seus momentos espetaculares. Embaixo no vídeo, Rafael Nadal, segundo do ranking. Em cima, o primeirão, Roger Federer. E esta saga começa com Nadal, que vence os 2 primeiros sets num ritmo alucinante. Pausa para a chuva, que interrompe a partida 2 vezes. A história deste jogo continua daqui a pouco. Sambadinha e champanhe. É Rubens Barrichello no pódio depois de 3 anos. Uma piscadinha, Marcos aprontou. E não foi só ele não, os goleiros brilharam no fim de semana. E a segunda parte de um duelo inesquecível, Federer e Nadal. A Fórmula 1 está demais. Além de 3 pilotos dividirem a liderança, o Grande Prêmio da Inglaterra parecia uma corrida maluca. Não é sempre que o terceiro colocado fica tão feliz quanto o primeiro. Os 2 tinham motivos de sobra. Lewis Hamilton, o vencedor, cumpriu a promessa que fez no ano passado, quando foi pole e perdeu a corrida.
ganhou em casa para delírio da torcida inglesa. Com perícia sob chuva e a autoridade de uma vantagem de mais de 1 minuto sobre Nick Heidfeld, o segundo colocado. Rubens Barrichello esperou 3 anos para voltar ao pódio. Para o piloto com o maior número de grandes prêmios disputados na Fórmula 1, é muito tempo. O terceiro lugar veio na hora certa para quem tem o futuro incerto na Honda. Eu não tenho nenhum contrato pro ano que vem, não tenho a dúvida que eles estão conversando com outras pessoas, mas é um momento bom, é um momento, você me empresta a caneta, eu já vou andando com a caneta aqui, quem sabe aparece um papel. Entre tanta gente que rodou e saiu da pista, estava Nelsinho Piquet. Brigaria pelo 4º lugar, quem sabe um pódio, mas não voltou. Raikkonen se segurou 2 vezes, acabou em 4º. Felipe Massa e a Ferrari não se entenderam. Uma série de erros e decisões estrategicamente discutíveis tiraram as chances do brasileiro pontuar na Inglaterra. A gente errou bastante esse ano, não só a equipe como eu também errei hoje. A equipe errou, a gente tem que com certeza sentar e ver o que tá precisando. É possível um piloto rodar 5 vezes, chegar em último entre os que completaram a prova e ainda assim sair no lucro? Para Felipe Massa foi. Afinal, apesar da 13ª posição, ele ainda está no topo da tabela. Hamilton e Raikkonen chegaram aos mesmos 48 pontos. A vantagem de Lewis sobre Felipe é um 10º lugar na França como desempate. Se você olhar no campeonato, não foi assim tão horrível. Na pista ensaboada de Silverstone, Rubinho sambou e Felipe escorregou, mas não caiu. Nesse campeonato, ainda há muita água para rolar. Em uma temporada tão equilibrada como essa, fica difícil fazer uma previsão pensando na próxima corrida. Além disso, Hockenheim, circuito da próxima etapa, não tem nenhuma característica que favoreça alguma das equipes. A prova disso é o resultado do ano passado, com o Raikkonen fazendo a pole com a Ferrari e o Alonso vencendo com a McLaren. O segredo então fica por conta do trabalho das equipes feito fora da pista, o desenvolvimento dos carros no túnel de vento, onde eles acham milésimos de segundo nas asas, difusor, assoalhos, que podem fazer toda a diferença no resultado final. Sol para dar seguimento à nossa história em Wimbledon. O personagem agora é Roger Federer, em cima do vídeo, e uma reação incrível, conseguindo tirar a vantagem de 2 sets a favor de Nadal. (2-2). Decisão no 5º set. 4 horas e 38 minutos depois, o lance decisivo. Nadal desaba. É o fim do reinado de Federer, que lutava pelo 6º título consecutivo em Wimbledon. É também o começo do reinado de Rafael Nadal, campeão na grama inglesa pela primeira vez. Numa rodada em que os 4 times rubro-negros venceram, um deles, o Vitória da Bahia, proporcionou contra a Portuguesa o lance ligeiro da rodada. 9 segundos? Poxa, uma risada dessa, né? Já dei 9 segundos. Uma partida de futebol é contada em minutos, mas o atacante Diney precisou de poucos segundos para abrir o placar contra a Portuguesa. Eu não vi, eu vi no replay, foi. O recorde mundial dos 100 metros rasos é do jamaicano Usain Bolt. Na prova mais rápida do mundo, ele cravou 9 segundos e 72 centésimos. E não é que o Vitória foi mais veloz? Foi dada a largada, o Williams atropelou Dias e acelerou em direção à área. Tocou para Diney, que balançou a rede adversária aos 9 segundos e 27 centésimos de jogo. Foi o 2º gol mais rápido da história do Brasileirão. Fiquei sabendo aí por você, graças a Deus, né? Tive a felicidade de fazer o gol histórico do Vitória. Por 58 centésimos, Diney não igualou a marca de Nivaldo do Náutico. No Brasileiro de 89, ele marcou contra o Atlético Mineiro aos 8 segundos e 69 centésimos de partida. Foi uma saída de bola, né? Augusto sempre tinha essa jogada. E graças a Deus eu entrei diagonal, ele viu e me deu a bola e graças a Deus eu consegui fazer esse gol. Reparem no detalhe, no gol de Nivaldo, a saída de bola foi do Náutico. No gol de Diney, não. A saída foi da Portuguesa. Achou rápido? Então veja o gol de Fred. Taça São Paulo de 2003. Jogando pelo América Mineiro, Fred marcou aos 3 segundos e 53 centésimos.
O esporte é futebol, mas a velocidade é de Fórmula 1. Não é, Galvão? Faltava um Vitória. Não falta mais. Acelera, Dinei. O empate entre Atlético Mineiro e Palmeiras não foi bom para nenhum dos dois. O Galo caiu para o 15º lugar e o Palmeiras deixou a zona da Libertadores. Repare bem na piscadinha de Marcos. O goleiro vai aprontar no Mineirão. Primeiro ele defende esta cabeçada do xará atleticano. Depois Marcos conta com a sorte. Danilinho chuta, o goleiro defende e Castilho pega mal. Aos 12 minutos, Marcos, chamado de santo pelos palmeirenses, não consegue evitar o gol de cabeça de Eduardo. O atacante sobe no meio de 3 adversários. Depois do pênalti sofrido pelo atacante Eduardo, Renan facilita a vida do goleiro. E São Marcos evita o segundo do Galo. Uma tarde de defesas até com a ponta dos dedos. Qualidade que falta a César Prates. Ele isola a bola depois da falta em Evandro. O lateral recebe o segundo amarelo e é expulso. Talvez se ele soubesse que depois deste lance viria o empate do Palmeiras, na cobrança perfeita de Diego Souza. Ele teve um grupo determinado, jogadores fantásticos de homem que acreditam no seu potencial, então isso faz com que a gente jogue à vontade, que eles lá atrás seguram a nossa peteca. Criamos bastante oportunidade, não fizemos o gol. Agora é ter a tranquilidade, procurar fazer o que a gente fez de bom aqui nesse jogo e corrigir o que a gente fez de errado para quarta-feira a gente possa estar vencendo. Dizem que um bom time começa com um bom goleiro. Podemos dizer então que uma boa rodada começa com grandes defesas. Thiago trabalhou com as mãos e depois com os pés. Trabalhou com as mãos e depois com os pés. O Vasco perdeu, mas se não fosse Thiago, pegou até pênalti. Marcos do Palmeiras também pegou o dele. A rodada só não foi boa para Edson Bastos do Coritiba, o único que levou gol de pênalti. E quando foi usar os pés, a bola caiu justamente no pé do artilheiro da rodada, Alex. Wilson, do Figueirense, é o goleiro que fez mais defesas difíceis no Brasileirão. Segue fiel às estatísticas. Quem mais defendeu foi Fernando Henrique. Aí conta bola fácil, bola difícil. Poderia ter sido pior, Fluminense. Poderia ter sido pior. Com as peripécias dos nossos goleiros, que o Globo Esporte se despede. Uma ótima tarde para você. Tchau. Negra no Brasileirão. O Flamengo lidera com 5 pontos de vantagem. O Botafogo voltou a sorrir, mas o Fluminense e o Vasco, que jogaram fora de casa, perderam. O pesadelo parece não ter fim nas Laranjeiras. E Arley do Goiás é o novo fantasma que assombra o Fluminense. Após a derrota fora de casa, o tricolor permanece na lanterna do Brasileiro, com 3 pontos em 9 jogos. Tem muita competição pela frente. E hoje a gente não pode falar que o primeiro colocado vai ser o campeão e o último colocado vai ser o rebaixado. Libertadores acabou, a gente fica triste, mas não pode deixar isso influenciar agora no Campeonato Brasileiro. O que a gente tem que fazer é isso. Vamos lá, bola pra frente. Também fora de casa, o Vasco saiu na frente do Figueirense com o Rodrigo Antônio, mas Cleiton Xavier empatou e virou o jogo para o time catarinense. O Botafogo voltou a vencer após 3 jogos. Túlio, com a ajuda da zaga do Grêmio, fez o primeiro e Zé Carlos, de falta, o segundo. Para o Flamengo, o fim de semana não poderia ter sido melhor. Como Cruzeiro e Grêmio perderam, o líder rubro-negro abriu 5 pontos de vantagem. A gente não esperava porque o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado, né? Então é difícil realmente algum time conseguir abrir uma vantagem. 22 pontos em 9 jogos, mas a lição que ficou da eliminação na Libertadores não vai deixar a empolgação chegar cedo demais à Gávea. Acho que a gente está indo passo a passo, né? A gente está focando naquela campanha que o Flamengo fez no ano passado. Todos os nossos jogos estão sendo assim, é um jogo de vida ou morte, a gente está entrando para dar o melhor, para conseguir os pontos, mas com bastante atenção.
o técnico do Chelsea. Ele falou em inglês e em português sobre o novo desafio e recebeu uma camisa personalizada. Felipão assinou contrato por 4 anos e vai comandar o primeiro jogo oficial do time no dia 16 de agosto pelo campeonato inglês. A Alemanha, Renato Augusto voltou de Belo Horizonte, onde aguardava o jogo de logo mais do Flamengo contra o Atlético Mineiro. No desembarque, agora há pouco, o meio-campo não pôde falar sobre a negociação, mas demonstrou estar satisfeito. Mas você gostou? É bom, né? Renato Augusto foi vendido para o Bayer Leverkusen por 8 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais. O Flamengo ficou com 12 milhões e meio de reais. O jogador deve viajar para a Alemanha no fim de semana. Do Campeonato Brasileiro e vamos curtir todos os detalhes de um grande clássico do nosso futebol. Atlético Mineiro e Flamengo ao vivo, direto do Mineirão. Hoje, depois de A Favorita, Futebol 2008. Você que se liga na Globo, falamos ao vivo do Mineirão em Belo Horizonte. Noite de grande clássico do futebol brasileiro pela 10ª rodada do Campeonato Nacional. Atlético Mineiro e Flamengo, você vai conferir daqui a pouquinho. A movimentação de público é muito boa, a torcida do Galo está chegando, a do Flamengo também está presente. O Flamengo defende a liderança do Campeonato Brasileiro. O Atlético está uma posição apenas acima da zona de rebaixamento e conta com o apoio de sua enorme torcida hoje neste jogo, que é um grande clássico do nosso futebol. A 10ª rodada do Campeonato Brasileiro já tem bola rolando. Por exemplo, o Fluminense está se reencontrando com a torcida depois de perder o título da Libertadores e vai vencendo o Atlético Paranaense por 1 a 0 com este gol de Dodô. Gol feito no primeiro tempo, o Fluminense vai vencendo o Atlético Paranaense pelo placar de 1 a 0. Daqui a pouquinho, Atlético Mineiro e Flamengo e a cobertura completa dos jogos da 10ª rodada do Brasileirão. Globo, a gente se vê por aqui.